a segunda carta a Timóteo, como as outras 3 cartas pastorais, a Timóteo e a Tito, são cartas pessoais, num sentido, porque se dirige a uma pessoa, porque as outras cartas de Paulo também são pessoais. Ele fala a uma igreja como se falasse a indivíduos. E algumas vezes ele recomenda, fulano, fala para fulano, trata com fulano, disciplina fulano, fulano me abandonou. Então, nas cartas dele, ele é bem pessoal. Mas especialmente nesta segunda carta, ela toca meu coração por troca de experiência. Sabe quando a gente está lendo e diz, eu passei por isso, eu passo por isso. Eu leio aqui em 2 Timóteo, no começo da carta, o primeiro capítulo, que Paulo diz assim, dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. O apóstolo São Paulo vai escrever para Timóteo, ele fala, olha, os meus antepassados, o povo judeu, diz os meus antepassados, o pai dele, o avô, o bisavô, o trisavô, o tetravô, o pentavô e todos os avoengos. Por que eu sei esses nomes? Porque eu gosto de genealogia. Eu fico, às vezes, lá lendo aqueles livros antigos, os garranchos, onde vai dizer, por exemplo, batizei fulano, filho de fulana, pai incógnito. É o que eu tenho achado de o pai que tem mais filhos nos livros é o pai incógnito. Mas é gostoso, eu dou risada dos nomes. Se tiver alguém aqui, me perdoe, mas a Eufrosina. Eu li outro dia Vadislau, achei uns 4, eu morro de dar risada desses nomes. Mas quando eu penso nos meus antepassados, desde o meu pentavô, vivendo o Evangelho, quando penso no meu pai, mamãe, minha avó, meu avô, eu me encho de esperança porque eles resistiram na fé. Porque eles viveram vidas que valeram a pena ter vivido. Pecaram? Certamente. Foram desconsoantes com o preceito mais firme do Evangelho quanto ao casamento? Sim. Vovô e vovó se casaram quando o papai já tinha 8 anos de idade. Isso porque a vovó tinha sido casada e talvez o marido ainda vivesse. A primeira esposa de vovô também viveu um pouco mais de tempo. Por circunstâncias da vida, eu não sou o acusador para falar do pecado deles, mas o testemunho de vovô é um testemunho maravilhoso.
aceitou a Cristo na cidade de Amparo, ouvindo primeiro um hino. Ele, sentado na praça, ouviu um hino. Ouviu depois do hino que alguém levantava a voz e pregava, e se aproximou, e à porta escutou o evangelho. Conversando com o missionário, ele disse: eu vou verificar se quero mudar de religião, se quero me converter. Ele entendeu o evangelho. Depois disso, por alguns anos, ele deixou dormir esta ideia, até que um dia, passando na cidade de Casabranca, em frente a um templo de uma igreja, escutou o mesmo hino e foi chamado à contrição pelo Espírito Santo. Entrou na igreja. Depois disso foi para casa, conversou com vovó e eles acertaram a vida. O testemunho da igreja é que vovô nunca faltou a uma aula dominical durante 50 anos, se não no dia que morreu. Mas aí ele foi para a escola do céu. Esse testemunho me anima, reaviva em mim. E Paulo, conversando com Timóteo, escrevendo, ele diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo diz: olha, eu fico pensando em você, no que você está sofrendo, nas suas lágrimas. Você é jovem, eu aqui, e Paulo já se chamava Paulo o Velho, ele se chamava. Você é jovem, eu sei o que sofri na minha mocidade, tendo que aguentar coisas quando eu não tinha experiência, não tinha maturidade. Eu agora estou sofrendo, é a segunda vez que sofro prisão, ele devia estar dizendo. Era a segunda prisão de Paulo, não numa casa isolada como tinha sido a primeira vez. Agora era numa cela escura, junto com prisioneiros presos por crimes comuns. Eu mesmo, pessoalmente, sei o que é isso. Experimentei uma cela, experimentei viver com presos por crimes comuns. Eu junto as minhas palavras à palavra de Paulo. E ele diz: estou certo que a fé sem fingimento, sem hipocrisia, aberta, sem falsa aparência de santidade, mas cheia do desejo de santidade verdadeira, da piedade verdadeira, que habita no seu coração, habita em mim, na avó, na mãe. É disso que eu gostaria de falar para a igreja. Ouça o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Por esta razão, porque ele havia lembrado de Timóteo, desejado vê-lo, consolá-lo nas tristezas com uma verdadeira alegria que ninguém pode roubar, que é a alegria da fé. Uma fé que era conhecida,
na vida da avó, na vida da mãe, na vida de Paulo e agora devia ser na vida dele. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu vou versículo em versículo aqui. Esta admoestação é uma palavrinha fácil, mas é preciso explicar. Quem lembra de alguma coisa e considera alguma coisa e acha que essa coisa é importante, como, por exemplo, desembrulhar o sorvete de milho verde quando for, senão não ficar chupando papel. Tira o papel. Isso é importante. Descobrir o que é importante na vida, mas não importante assim, ganhar na loteria, fazer uma viagem no espaço, viajar para Roma. Não. Está dizendo as coisas importantes no dia a dia, aquilo que você considera acordar do lado da amada, ver o filho e abençoá-lo, ver os netos. Minha bisneta vai chegar daqui a pouco. Essas são as coisas que eu quero. E ao nível dessas coisas, ele diz, eu te admoesto, eu considero, eu quero levantar em você, quero exortar. Aquela palavrinha que é usada para quando esporeia o cavalo. Vocês sabem o que é espora, né? Quem é de São Paulo não conhece o campo, pelo menos já deve ter visto o filme de Bang Bang. Na bota do cowboy tem aquela estrelinha. É para bater na barriga do cavalo, não para machucar. Chama espora. É para expor. A palavra em inglês é spur. É? Olha. É para dar um toque. E é essa palavrinha aqui. Eu te admoesto que reavives o dom de Deus. Reavivar é outra palavrinha importante. Palavras são importantes. Não permita que digam a vocês que as palavras não têm sentido e que podem ser mudadas. Elas são dinâmicas, elas mudam. Com o correr do tempo, a gente passa a usar palavras num outro sentido. Tal coisa é estupenda. Ninguém hoje vai pensar que é estúpida. Mas é porque alguém fala, é estupidamente importante, estupidamente bonito. Aí vai mudando. E isso é de um dinamismo da linguagem para melhorar a comunicação, de tal maneira que quando nós falamos florido, falamos com frutos, falamos com o frescor do vento. Esta palavra reavivar é apanhar alguma coisa do passado e avivar, pôr fogo, soprar. Ontem nós acendemos a lareira quando os filhos chegaram, os netos, estava muito frio. E o pastor Davi, então, se assentou junto à lareira para reavivar o fogo. Quando ele ia abanar, eu disse, cuidado com as cinzas. Abanou, vai ter cinza para todo lado. Então ele resolveu o problema, ele soprou o fogo.
E quando sopra, leva o oxigênio para a brasa, o fogo apareceu, reavivou e logo estava crepitante, estalando. A madeira gemia e o calor era sentido em todos os lugares. Reaviva, sopra. Pega aquilo que é do passado. Eu admoesto. Considere comigo o dom de Deus. Que dom é esse? Existe um dom e uma vocação que a Bíblia chama. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Fomos chamados por Deus antes do tempo, na eternidade, para sermos santos. O Deus que tudo sabe, que é sempre presente, onipotente, infinito, Ele nos segredou o mistério da sua vontade. Fôssemos filhos. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, produziu o direito a esta filiação, produziu o direito a esta adoção de Deus, a esta transformação espiritual chamada novo nascimento. Como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, ninguém pode entender se não lhe for explicado pelo Espírito. Ninguém pode conhecer se não tiver nascido do Espírito Santo, experimentado o novo nascimento interior, de uma nova vida em Cristo. Da morte para a vida, das trevas para a luz. Se não for uma transformação sobrenatural, ninguém entenderá o reino de Deus. Ninguém pode entender o dom de Deus que é Jesus Cristo, se Cristo não estiver nele. E Cristo está naquele que morre com ele na cruz, que entrega a ele toda a sua vida para ter os pecados perdoados e experimenta uma novidade de vida, um dom de entender as coisas e um dom de falar as coisas. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deixe-me explicar. Alguns pastores relutam dizendo, não existe imposição de mãos. Existe sim, e é simbólico. Se eu te disser, Deus te abençoe, é símbolo ou é bênção? É símbolo. Palavras são simbólicas. Eu não tenho muito para te abençoar porque minhas mãos são pequenas, elas não chegam ao seu coração. Meus pés são pequenos, não chegam à sua casa. Meus olhos não enxergam longe e eu não me importo muito com o que eu não vejo. Mas pela graça de Deus, pelo Espírito que habita em mim, sou exortado a reavivar o dom que há em mim. E esse dom exige minha palavra para que eu te abençoe com a bênção do Senhor. Minhas mãos para que eu trabalhe em sua vida com o que importa para o Senhor. Meus pés para andar com os seus pés, meus pés para ir até a sua casa, para trazer
o que o Senhor me deu, como o Senhor se deu a mim, eu me entrego aos meus irmãos. Em parte aos meus irmãos de carne e de sangue, toda a humanidade. E por outro lado, e muito importante, aos meus irmãos de fé, os que nasceram de novo em Jesus Cristo e que podem entender comigo as coisas do reino. Então ele diz, pela imposição das minhas mãos, pelo compromisso que o símbolo destas mãos significa, o pastor que o batizou, o pastor que impõe as mãos na bênção apostólica, ele está comunicando algo, dizendo, eu me comprometo com a sua vida. E neste compromisso a igreja está se comprometendo. Impor as mãos é botar a mão na massa. E Paulo diz, pela imposição das minhas mãos, você recebeu o dom de pregar a palavra, o dom de descobrir necessidades, o dom de encorajar pessoas. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. E aqui eu sou advertido. Para reavivar o dom, primeira coisa é tira a cinza da covardia. Nós não usamos o dom de Deus por medo, temor de homens. Eu estou vendo, fui ver no YouTube alguma coisa sobre o telescópio novo aí. E agora não para de aparecer coisa de espaço. Mas porque eu tenho que me importar com o que os meus netos se importam, eu fico vendo estrelas. E me lembro do Olavo Bilac, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu estou com o senso perdido mesmo, porque agora eu falo com estrelas. E é muito difícil conciliar o que eu creio com o que a mídia crê. Porque todo mundo se apresenta como cientista. E chega lá e diz, uns assim muito bonitinho, outros descarados, e diz, foi provado que o Big Bang foi que provocou esse universo. Foi provado que o Big Bang não existe. Oh, espere, não é Bang Bang, viu? Big Bang. E também não é o Big Bang, para quem foi a Londres aí, acho que é relógio. É aquela... o mundo começou com uma explosão de algo que não existia. Não existia conhecimento, teve uma explosão de ignorância. Eu solucionei o problema. Mas eu tenho medo de enfrentar estes homens. Como falar do Evangelho para monstros de inteligência? Se eu fosse o pastor Davi, eu conseguiria. Ele está evangelizando um grupo lá em... que todos nós temos que fazer essa tarefa. Então, o pastor Davi organizou um grupo lá que ele tem pregado o evangelho. Ontem ainda, né? Não, antes de ontem. E é difícil, porque é um grupo inquiridor.
um grupo que costuma mandar no pensamento dos outros. Mas é possível. O dom de Deus dá capacidade ao novo nascido para pregar o Evangelho. Conheci um homem que aprendeu a ler depois de adulto e aprendeu a ler numa Bíblia, para ler a Bíblia. E ele ia de casa em casa, na cidade de Registro, de casa em casa, para comunicar o Evangelho. Mas não é daquela forma, não. Fazer 200 casas num dia que é para cumprir a cota. Não tem cota no Evangelho, nem aquela cota, nem essa. Não é chegar numa casa, bater a porta, a pessoa abre, já ouviste falar de Jesus Cristo? A pessoa diz, não, com medo, estás no inferno, estás no inferno. Este homem que viveu no século retrasado na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo mandou mais gente para o inferno do que aquele cantor Roberto Carlos, que mandou todo mundo para o inferno. Pregar o Evangelho usando o dom de Deus, que é a mensagem do Evangelho, a palavra que descreve o Evangelho, que é o poder espiritual para dar a habilidade à mente para comunicar, para responder. Isto Deus deu a todo crente. Deu ao criador de cabras, deu ao que fez o doutorado com Gamaliel. Todos esses receberam o dom de falar do Evangelho. O Evangelho é humilde, mas é profundo e verdadeiro. Por isso é que ele diz, larga de medo. E no lugar coloca poder, amor e moderação. 3 palavrinhas que a gente não entende. Poder hoje é o poder de bater na cabeça dos outros com o báculo. Báculo, sabe aquele negócio que o reizinho segura? Esta terra que eu piso, desse mundo, quem sou eu? És rei. Então eu chego e imponho o meu pensamento. Você deve crer, porque eu orei por você 300 vezes, e porque tem 300 igrejas orando por você. Aí você vai me perguntar, mas por que 300? Por causa dos 300 de Davi? E teve os 300... mas vai ter 300 assim na Bíblia, né? Eu, com 300, também fico com coragem. Não é que eu seja covarde, é que eu brigo melhor quando eu estou em turma. Mas ele diz, deixa a coragem e usa o poder de Deus. A palavra de Deus já é esse poder. Não fique repetindo o versículo como papagaio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu todo filho gente para quem nele crê, não pereça. Não adianta falar isso. Metralhar versículos nas pessoas deixa as pessoas mais com raiva. Porque você está dizendo que não se importa com elas. Você se importa em repetir as coisas. Você quer ser ouvido. Diga a palavra de Deus com a sua palavra. Diga a palavra de Deus com a experiência que você tem de entendê-la e obedecê-la. Isso é que é verdadeiro. Eu aqui tenho de penitenciar,
porque à medida que o tempo passa, eu deixo esfriar as brasas. Mas Deus me reacende, Deus me chama ao trabalho, Deus me chama à luta. Recebendo pessoas em casa, percebendo as necessidades, também há pessoas da cidade de Mogi que devem sentir a presença de Deus. E Deus me reacendeu o desejo de pregar, de ensinar, de comunicar ao indivíduo. Poder aqui está ligado ao poder da verdade. Se eu digo a verdade tem poder. Esquece aquele negócio de as palavras têm poder. Palavra tem poder de destruição? Sim. Mas não tenham medo da palavra supercalifragilisticexpialidocious. Não conhecem as crianças aí? Então vão para casa, peguem o filme da Mary Poppins e cantem. Supercalifragilisticexpialidocious, né? Bonitinho. Não tenham medo das palavras de teologia. Crianças na sua casa não têm medo das novas palavras de computação. Aprendem o mundo da comunicação rapidamente. Voltam com questões filosóficas de gênero. Descobriram o 9º gênero, que estava escondido, não sei o que é. E nós somos covardes, temos medo, e não usamos a palavra do Evangelho, palavra pura, cheia de amor. É preciso falar com amor. Não podemos mandar pessoas para o inferno. Mesmo sabendo que elas vão, se você as manda para o inferno é porque você conhece o caminho. Se você pode orientar pessoas para o caminho do inferno, você deve estar indo para lá. Mas o salvo não está, ele saiu do caminho do inferno, ele está indo no caminho para o céu. Nós estamos indo para o caminho da eternidade. Esta é uma outra palavra que é difícil. O homem busca viver para sempre, por isso a ciência médica procura a preservação da vida. Tem gente aí que até se congela para ser despertado, reavivado um tempo depois, quando já estiverem trocando o coração de porco por coração... já estão, né? Quando vencerem o vírus da Covid. Mas nós temos medo de dizer de vida eterna. Estou certo de que terei a vida eterna, porque Cristo morreu na cruz no meu lugar, porque Ele pagou os meus pecados e me garantiu a vida com eternidade, a vida eterna. Viverei para sempre. Como? Vou ser Deus? Não. Vou comer do fruto da árvore da vida. Serei insuflado pelo Espírito de Deus, dia a dia, sem temor de queda, porque serei semelhante ao Filho humano do Senhor Deus. E o Filho humano não prescinde da eternidade do Filho de Deus. Ele me garantirá. É esta palavra que eu não tenho medo de falar. Você tem medo de falar de anjos e demônios? Pois os homens do mundo não têm medo de falar do ET de Varginha. Não, dos ETs, dos OVNIs. Não tem medo de cultuar demônios em alguns lugares.
Há um ex-presidiário que foi a um centro de Umbanda e disse: eu cultuo o diabo há muito mais tempo que vocês, eu estou com ele. Esses homens de importância não têm medo de falar. Mas nós não falamos de anjos e demônios. Existe habitação em outros lugares por aí? Sim. Anjos, arcanjos, demônios, em algum lugar eles habitam. Eles têm lugar no céu dos céus. E têm atuação sobre a terra, de alguma forma. Pessoas receberam anjos da parte do Senhor. Mas não é minha especulação saber disso, mas falar, porque está bem sedimentado aqui o que Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. E também está escrito ainda para Timóteo, mas em 1 Timóteo 1,15, escrevo para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. São palavras de verdade que eu não tenho que ter medo de falar. Medo de falar de glória, vou agora de trás para frente. Dizer, por exemplo, que glória é difícil de entender, é fácil. Glória é o brilho do caráter de Deus. Insondável. Quando olho para o brilho do caráter de Deus, é mais do que olhar a luz do sol, de estrelas com tamanhos de milhões de sóis, porque é a glória que produziu toda a luz do mundo. De maneira material, produziu a matéria. O Deus que criou tudo cheio de glória. E há uma glória especial, de uma pureza de alma, de uma pureza de espírito, que eu anseio, mas sequer posso arranhar a soleira dessa porta. Mas eu sei que existe. O Senhor nos deu o Espírito dele para habitar dentro de nós e iluminar o espírito. Irmã, eu sou um mentiroso. Eu peco. Eu não cumpro promessas. Mas pelo Espírito de Deus, há quase 50 anos que a gente vem se vendo. E sabemos o que é olhar para o rosto de Cristo na face. Eu me lembro de você orando pelo meu restabelecimento. Eu amo seu marido. Foi assim. Amando você, você ama seu marido, eu amo seu marido. Vamos dividir o amor aí. 100%, 100%, porque amor multiplica. Agora, você acredita numa promessa minha? Acredite não. Vou cair. Mas uma coisa eu digo, se eu cair, eu vou confessar. Se eu não confessar, me bate.
Tem bengala na sua casa? Compra uma. E me lembra de reavivar o dom de Deus. Porque este é o testemunho visível. O testemunho que garante quando eu falar do Evangelho lá fora é a minha vida com vocês. Talvez a pessoa que eu vá falar, more longe e nunca tenha encontrado vocês. Mas se eu for sincero com vocês, eu terei coragem para chegar lá. É aqui que se forma o poder, cheio de amor. Amor é um ato que produz um sentimento. Verdadeiro amor produz um sentimento delicioso do amor. O falso amor produz um amargo na boca, dente com raiz estragada e torcida. É preciso que o amor de Cristo, sincero, da verdadeira fé, seja o ambiente de cada dia, da maneira como abrimos a porta, como descascamos o bolinho, como olhamos uns para os outros, como não escondemos nosso momento de ira, mas abrandamos com palavras de amor, como abençoamos, como produzimos graça. Em cima do nosso pecado, colocamos o sangue salvador do Senhor Jesus. Em cima do seu pecado, eu olho sob o poder salvador de Jesus Cristo. E daí tira a vergonha. Ele diz, e nem se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim por eu estar preso. Há muitas pessoas que diziam, Paulo, pregador, está preso, está na cadeia. Como se todo mundo que devesse estar na cadeia está lá e quem está fora é porque não tem culpa. Mas nesse mundo não há essa justiça. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Agora, eu não sei se eu tenho coragem agora de resistir até o sangue para pregar o Evangelho. Uma certeza tenho. Em todas as horas de necessidade, Deus me deu a coragem. Me tirou a vergonha. Vergonha maior é pecar, não é vergonha de ter pecado. Ter vergonha antes de pecar. Isso evita o pecado. E Paulo diz, tira essa culpa, tira essa vergonha. E então ele chega ao ponto. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo diante dos tempos eternos. A palavra sofrimento aqui é uma de sofrer ao lado da pessoa que sofre. Por isso, pois, participa comigo dos meus sofrimentos. Sofre comigo. Entenda meu sofrimento e sofra comigo. Uma vez uma senhora que conversava comigo disse, o senhor não pode entender, pastor, o que eu sofro, porque o senhor e sua mulher se amam, então juntos, o senhor não pode entender. Se eu entendo. Mas como? Comecei a entender de pequenininho. Quando minhas irmãs me punham na janela e diziam, eu vou embora, vou deixar você aí.
Depois, quando mamãe ia trabalhar, eu não via mamãe. Mas muito mais. Quando estávamos no início do namoro, o pai da minha princesa a levou para o castelo. Levou a Beth lá para os Estados Unidos. Fiquei 1 ano e meio sem vê-la. E a foto que ela mandou era uma foto que não dava para ver a cara direito. Era daquelas que saía na hora. Polaroid. E eu fiquei aí 1 ano e meio babando em cima da foto. A foto ficou ainda mais coberta por névoa. Vocês não sabem, mas para chegar aos 54, 55 anos de casado, a gente já matou muito pernilongo, né? Como eu apanho lá em casa. Já fiquei com raiva da Beth. Já fiquei longe da Beth. E olha, é duro. Mas isso não quer dizer que eu não entenda seu problema. Eu a amo. Todavia, eu entendo o seu problema. Eu não preciso ter pecado para entender o pecado. Não estou dizendo que eu sou santo, já pequei. E no que eu pequei, eu entendo o que é confessar e sair do meu pecado. Mas eu entendo o seu, eu entendo sua dor também. Sua dor até sem pecado. O pecado que cometeram contra você. Posso entender porque os homens, quando estão despidos de egoísmo e revestidos do amor de Deus, eles se dão aos outros. Eles tentam entender. Por isso a Bíblia diz, ouça primeiro antes de falar. Eu preciso ouvir para entender. Saber ouvir seletivamente. Não é ouvir assim, pastor, me dá uma vontade de esganar e escrever, instinto assassino. Não, entender o vigor com que se fala. E chorar no coração com o que chora. Esta é a participação que é preciso. Então aí Paulo diz, reaviva outra espécie de dom. Os dons que você recebeu para trabalhar na vida do outro. Não com as suas obras. Se alguém pensa que pode pagar alguém para ir em casa me ajudar, esqueça. Mas se você for em casa me ajudar, amém. Eu estava numa fazenda, tinha em casa 18 pessoas que estavam fazendo aconselhamento, mais 3 ou 4 que trabalhavam conosco, mais a nossa família, e de repente chega lá um senhor, motorista dirigindo o seu carro, e foi me apresentado, era o dono diretor da Philips do Brasil e diretor o aparelho que eu tinha ali. Não, o aparelho que eu tinha em casa. Gradiente, lembra? Da Gradiente da Argentina. E eu não tinha comida para pôr na mesa. Responsabilidade do homem lá de casa, né? Fazer comida, fazíamos juntos, mas quem devia suprir, o que fazer? De manhã eu orei e falei, Senhor, aí então, eu trabalho. Quando não tem trabalho, eu faço um buraco. Continuando sem trabalho, eu fecho o buraco. E o Senhor paga. Então, vou pedir ao Senhor para pôr a mesa. Quando estávamos ali pelas 10 horas, um menininho do colono, casa próxima nossa, seu Lau,
Suolau sou eu. O boi botou a cabeça na forquilha e virou o corpo. Eu fiquei imaginando o boi indo lá, olha para mim, olha para o céu, põe o pescoço lá e gira o corpo. Deve ter sido assim. Aí eu falei, o que precisa fazer imediatamente? Cadê meu facão? E saímos correndo. Davi já na idade de carnear, com experiência. Fomos lá para carnear o boi. E de repente me aparece um gringo de capacete, calça curta, caque, blusa caque, com uma faca de caça na mão e disse, pode deixar que eu sei carnear. Ele era caçador. Ia à África e outros lugares para caçar e sabia abrir o animal. Se alguém me denunciar aí, eu nego. Mas naquele dia eu ouvi o colono dizendo, o senhor fica com as carnes moles, porque eu vou ficar com as duras para poder salgar, para fazer charque. E o senhor tem geladeira lá, grande. E, tristemente, eu falei, não posso discutir aqui. Fiquei com as melhores carnes por... Na verdade, eu queria dar para ele as melhores carnes e eu ficaria com as piores. Eu falei, então, vai essas aí, mas de lambuja me dá a rabada. E é assim que Deus produziu um milagre na minha vida para que eu pudesse conhecer o que é o poder de Deus e a confiança. Na Bíblia está escrito, nunca vi o justo mendigar o pão. Não é porque o justo fica lá esperando e Deus manda o padeiro. É porque o justo trabalha. Devia ter o versículo anterior, nunca vi o justo preguiçoso. Se nós cumprirmos a palavra de Deus com o nosso labor e usarmos o dom de Deus, Deus produz o resultado necessário. Então, ao terminar, eu queria ler o restante do texto. Pela determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Contudo, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Fala. A tempo e fora de tempo, mas fala com sabedoria oportuna. Sabendo falar ao tempo. Sabendo como falar ao ouvido que o escuta. E um desafio interno para que esta experiência seja sincera. Se eu dividisse a igreja aqui num mapa, como chama aquele mapa que faz no computador? Aquele quadrinho. Organograma. Ó, que bonito.
Se eu dividisse aqui, fulano visita fulano, depois fulano visita fulano, não daria certo, porque seriam nossas obras. Eu vou pedir a cada um que escolha uma outra família, ou uma outra pessoa, e adote por um mês, e me diga o que acontece. Fazer algumas visitas, orar até que seja por telefone com essa pessoa e dizer: estou escolhendo você para orar. Não faz assim, me conta seu pecado, que eu gosto de uma história. Não, você não precisa saber o que é, mas fale com amor. Diga, tem alguma coisa que eu possa fazer? E eu quero que você, que ouvir isto, ceda. Se você precisar de alguém que vá à sua casa lavar louça, pode me chamar. Dá uma cadeirinha para eu sentar, porque não estou aguentando ficar em pé, mas eu lavo louça. Se você precisar de alguém que lave o chão da sua cozinha, se precisar de alguém que cuide de uma criança, façamos o sacrifício bendito de atender a necessidade dessa pessoa. Se você fizer isto, vai criar coragem e perder a vergonha de falar de Cristo, porque ela será uma verdade na sua vida. Deus os abençoe.